Fala, meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos de novo a esse humilde canal desse eterno aprendiz, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de uma porção de conjunto de osso muito importante para mim pelo lugar que ela se encontra dentro do esqueleto humano. Ele tem um compromisso muito importante de suportar várias coisas que a vida nos prepara nesse mundo cruel, não é verdade? Então, pessoal, vamos hoje falar um pouco, né, do que são os ossos do esqueleto do abdômen e da pelvis. Eu costumo misturar, entre aspas, justamente esses ossos do abdômen. Por quê? E da pelve? Por quê? Porque depois, quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que eles trabalham praticamente em conjunto, ok? Então, vamos conhecer quais seriam esses ossos do esqueleto, né, do abdômen e da pelvis. É justamente esses aqui, meus queridos. Os ossos que compreendem o esqueleto, praticamente como vocês podem ver aqui, né, do abdômen e da pelvis, são as vértebras lombares, esse daqui, que daqui a pouco a gente vai falar delas, o osso sacro, que é esse aqui, o osso cóccix, que é esse aqui, e o osso ilíus, que faz parte desse outro osso que daqui a pouco a gente vai também falar dela, que é o osso coxal. O ilíus faz parte do osso coxal, que depois a gente vai explicar o que é o osso coxal, beleza? Então, pessoal, para começar, vamos começar falando desse conjunto de osso que a gente fala, que a gente leva por nome, com eles leva por nome, as vértebras lombares, ok? Muito bom. Pessoal, só repetindo um pouquinho daquela aula de coluna vertebral, a gente sabe que a coluna vertebral é um conjunto desses compostos de ossos, que a gente chama vértebras, né? Que dependendo da localização da coluna, elas são chamadas de cervicais, torácicas e lombares, nesse caso, a mais inferior de todas, certo? Muito bom. Essas vértebras lombares, o que me chama a atenção justamente é o seguinte: elas são um número de 5, como você pode ver, L1, L2, L3, L4, L5, ok? O que chama a atenção, olha só onde ela se encontra, né? Nesse caso, onde ela se encontra no nosso corpo humano, ó, né? Esse são as vértebras lombares, meus queridos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só onde ela se encontra. E olha só o compromisso que tem com a gente, nos seres humanos, de suportar tanto peso, tanto cabeça, pescoço. Olha que está faltando o membro superior do nosso bonequinho, né? Toda a porção torácica, resumindo, essas vértebras torácicas, de onde que eu tô tirando vértebra? Ô, Adolfo, você tá mal da cabeça. Vértebra lombares, desculpa aí, pessoal, né? Coisa que, como aquela coisa que o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. Pronto, não tem edição não, aqui é assim mesmo, né? Que edição que nada, esse é... Bom, as vértebras lombares, pessoal, beleza? Então, olha só a ubicação delas e olha só o compromisso que ela vai ter a respeito de todo esse peso que vai suportar. Por isso, essas vértebras lombares, meus queridos, seja a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, que são 5, precisam de ser diferente aos irmãos. Não necessariamente anatômica, e sim no volume, né? Para ser eles têm que ser o quê? Eles têm que ser bastante voluminoso, ok? Para que isso aconteça, a gente tem que saber o seguinte, que existe dois tipos de vértebras lombares. Escuta, Adolfo, lombares, né? Lombares, que são da classificação tipo ou comum e outras são da classificação atípica ou especiais. Dentre esses 5, o que a gente vai encontrar entre as vértebras lombares, a comum são a número 2, a 3 e a 4. Por que elas são chamadas de comum? Porque praticamente elas são igualzinhas.
vão diferir um pouco no tamanho, do volume e tal, né? Mas o que tem a 2, tenha certeza que vai ter a 3. O que tem a 3, tenha certeza que vai ter a 4. Então é uma coisa comum entre esses irmãos vértebras, tá ligado? Beleza. No entanto, por que é chamada a vértebra lombar, né? A vértebra lombar número 1 especial? Porque tem alguma coisa que somente ela tem, lógico. E a número 5 a mesma coisa, tem alguma coisa que somente a 5 faz que as outras não tenham. Então, por isso, elas são chamadas de comum e especial. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho, então, as vértebras lombares comum, para depois a gente comparar com os irmãos especiais? Beleza, pessoal. Para isso, a gente tem no nosso slide mais ou menos isso aqui, né? O que tem diferença? Como aquela aula de vértebra que a gente já explicou, que tem um corpo, esses pedículos, os processos transversos, tudo mais, tudo é igualzinho com característica comum de uma vértebra, certo? Só que, pelo fato do lugar que eu mostrei para vocês, né, a vértebra lombar precisa de força, precisa de rusticidade. Então é isso que acontece a respeito do corpo. Como vocês podem ver, o corpo da vértebra lombar, ela é mais voluminoso, ela é mais alargada transversalmente para pegar mais corpo, ok? Logo depois, a gente pode ver os pedículos, né? Que também tem aquela coisa que bem marcada na rusticidade dela, né? Temos também a mesma coisa entre as lâminas, que são quadriláteras, são bem reforçadas, né? Que forma parte dessa porção posterior do processo ou da formação, nesse caso que a gente já sabe do que é o processo espinhoso. O que me chama a atenção, eu quero que vocês tenham muito em conta, além de ter o processo transverso, lâmina, pedículo, que a gente explicou naquela aula, né? O que chama a atenção, olha só nosso foramen vertebral. Estamos falando da vértebra lombar comum, ok? Essa podia ser, se eu, doutor, se você me mostrasse essa imagem aqui, qual vértebra seria? Eu falaria, não sei. Por quê? Porque essa imagem que eu estou mostrando poderia ser uma vértebra lombar 2, 3 ou 4, ok? Porque é comum, entendeu? Beleza. Então, olha o que me chama a atenção no foramen vertebral das lombares. Isso sim, pessoal. Os forames vertebral de uma vértebra X, nesse caso a torácica, lembra que era um pouco mais arredondada? Tipo, olha a surpresa que eu tenho para vocês. Olha só, né? Justo. Isso é uma vértebra torácica normal, ó, a comum, a torácica. Isso é uma verdadeira vértebra, meus queridos, sim? Ó, aqui, ó, faz tempo que eu tenho ela, desde que eu estudei medicina lá do primeiro ano. Ó, que lindo. Isso é uma vértebra comum torácica. Olha só como é o foramen vertebral dela, bem arredondada, certo? Olha só como o compromisso do corpo, ela é um pouco mais, parece simétrico o que é a porção posterior, não é verdade? E olha, vou apresentar para vocês do mesmo lado, nossa vértebra lombar verdadeira. Ó, como o cara é o cara, não é verdade? Olha o tamanho desse bicho aqui, né? Ela tem tudo que outras vértebras pode ter, só que, como falei, bem voluminoso. Olha o tamanho do bichinho aqui, beleza? E reparem o que é justamente o buraco, nesse caso, o buraco eu falo assim, no foramen vertebral dessa lombar aqui. Elas têm um formato meio triangular. Por quê? E se você ler comigo esse slide, você vai ver que quanto mais seja a lombar mais de baixo, esse foramen vertebral ela vai começar a diminuir. Por quê? Desculpa aí a garganta. Porque quando a gente estudou lá coluna vertebral, lá naquela aula lá, beleza? A gente explicou justamente que a função desse foramen vertebral era a condução, principalmente a condução da medula óssea, lembra?
Então, o que acontece? Medula óssea vem descendo, 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 descendo. Chega mais ou menos aproximada na lombar. E ela, se você pensou, meus queridos, que ela vai passar por cada buraquinho, nesse caso, por cada forame vertebral das lombares, não. A medula espinhal termina aproximadamente na altura da L1 a L2, mais ou menos. E aí você fala, doutor, o que acontece com o forame, né? O que acontece então com o forame vertebral da terceira, quarta e quinta? Não tem mais nada? Calma. É que o seguinte, quando chega na altura da L2 mais ou menos, deixa de se chamar medula e começa uns fios, um monte de fios, vamos falar assim, um monte, da qual ela é muito conhecida como uma cauda equina. Parece brincadeira, mas não é verdade. Uma cauda equina. Por quê? Porque parece aquele rabo de cavalo, cheio de fios que vai formar essas porções o restante dos forames da L3, 4, 5 até descer até no sacro, distribuindo assim esses monte de fios que a gente fala nervos. Nesse caso, como a gente nome anatômico, cauda equina, ok? Então, resumindo, nosso forame vertebral das vértebras lombares, elas vão ficando menor cada vez que elas vão descendo. Nesse caso, L3, L4, L5. E pela constituição, justamente como vocês podem ver, elas evitam, como vocês podem ver no slide, elas evitam ela permite essa resistência contra uma rotação, né, inferior dessa coluna, para que seja mais forte. Quanto mais baixo, mais forte. Ok, meus queridos? Muito bom. Então, isso seria a primeira porção da nossa aula a respeito do que é uma vértebra. Só que ainda não acabou. Agora, pessoal, prestem atenção no seguinte. Por que a gente já falou que ela tem pedículos, falou que tem lâminas, falou que chama muita atenção o nosso foramen vertebral, não é verdade? Vamos continuar vendo um pouquinho ela. Ó. Além do processo transverso, que a gente já sabe, além do processo espinhoso, chama um pouco a atenção também. Por quê? Ó. Olha minha vértebra, processo espinhoso da minha vértebra lombar comum. Ela é meio horizontalizada, não é uma coisa assim, poxa, como ver o horizonte do menino? Não. Ela é horizontalizada, né? E é forma quadrilátera, termina num tubérculo, né? Mais ou menos a imagem que a gente tem assim, ó. Olha a diferença, se eu posso mostrar o processo espinhoso, só para comparar de uma lombar com uma torácica. Olha o processo espinhoso da torácica, ó. Nada a ver, né? Ela é descendente, em forma de prisma e tudo mais. Então, uma particularidade a mais que a gente tem em conta na nossa vértebra lombar é justamente já temos corpo, ou cuidado com o foramen, e também olha a particularidade que chama atenção, o processo espinhoso. Beleza? Acabou por aqui? Não. Até agora é uma coisa meio que comum com outras vértebras, só que é um pouco mais engrossada aqui, só que um pouco a direção dela é um pouco aqui, na verdade. Se eu fosse comparar a minha vértebra torácica, praticamente eu posso comparar a mesma coisa. O que está diferente? É um pouco de tamanho, um pouco de direção, mas não deixa de ter, essa torácica não deixa de ter a mesma coisa que você está falando até agora. Agora, prestem atenção uma coisa. A gente tem os processos articulares também, na verdade, que são justamente a superior e inferior, que também a gente sabe que são justamente aquelas partes onde as vértebras vão se articular. Ó, que bonito aqui. Estou mostrando aqui, ó, que chique. Ó, estão vendo aqui, pessoal? Esse processo articular. Deixa eu mostrar no 3D aqui. Tudo é ao vivo e em direto, pessoal. Então a gente tem também esse brinquedinho aqui, chama 3D. E olha como vai ficar bonito para vocês entenderem melhor, né? Aqui a gente tem nosso 3D, ok? Beleza? Vamos tirar esse pequeno músculo e vamos ver. Ó, esse aqui vem a ser nossa vértebra lombares, perfeito?
Então, olha só. Olha que chique, pessoal. Vocês estão vendo nosso processo espinhoso. Tanto dessa vértebra aqui, esse é o processo articular superior. E dessa vértebra aqui, esse é o processo articular inferior. Então, para que serve? Para que esse processo articular inferior se articule com a superior. Isso acontece em todas as vértebras, não necessariamente no que é nossa vértebra lumbar. Em todas acontece que o processo articular inferior se articula com a vértebra, né? Nesse caso do processo articular superior, da vértebra subadjacente, quer dizer, a vértebra que está embaixo, né? Beleza. Então, tendo mais ou menos em conta o que é nosso processo articulares, né? Eu quero que tenha muito em conta o que vou mostrar a partir de agora. Eu já falei que tudo é igual, não é verdade? Esse aqui é igual que esse aqui, que inclusive eu posso comparar com o irmão dela torácico, tudo. Agora eu vou mostrar para vocês, meus queridos, o que realmente faz que isso seja uma além do tamanho, do volume, logicamente, né? Que toda aquela coisa. O que chama a atenção é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. O que? Prestem atenção nesse slide. Tem dois processos que somente as vértebras lombares têm. E justamente isso que vocês estão lendo aí. São conhecidos como processo mamilar e outro é o processo acessório, ok? São pequenos carocinhos. Como vocês podem ver, nasce ou se encontra na raiz lateral, ou lateral na raiz do processo articular superior, aqui mesmo. Depois eu vou mostrar aqui, beleza? Né? E o outro é o processo acessório, que se encontra mais ou menos na região do início do processo transverso. Segunda observação. O processo acessório, que dá início no processo transverso, né, na raiz praticamente, ela é inconstante. Ó, ela é inconstante. Quer dizer o quê? Pode ter e não pode ter. Ok? Então, cuidado. O processo acessório, ela é inconstante. Agora, o processo mamilar, a gente acha, tenha por certeza, sempre nas vértebras lombares. Bom, para entender mais ou menos no nosso 3D, seria mais ou menos aqui, ó, pessoal. Ó, a gente vai dar a volta, identificamos nosso processo articular superior, né? Então seria mais ou menos por aqui, meus queridos. É um pequeno processo dentro desse processo, ok? Isso chama-se processo mamilar. No entanto, o outro começa na raiz do processo transverso. Seria mais ou menos por aqui. Ok, meus queridos? Então, esses, se a gente vai colocar aqui, vamos colocar também nesse outro aqui, para brincar um pouquinho mais. E aqui, mais ou menos, para brincar também. Se fosse nesse também a mesma coisa, meus queridos, e assim, resumindo, em toda a vértebra lombares, essas são exclusivas das vértebras lombares, como está dizendo aqui nesse nosso slide. Então, não esqueça disso. Estude volume, tá aqui o foramen vertebral triangular, tá? Mas não esqueça, por favor, desses dois processos. Lembrando que um deles é inconstante, ok? Deixa eu mostrar para vocês uma vértebra real. E é muito simples. Deixa eu ver aqui um lápis. Não tem uma caneta azul caneta, mas temos aqui, ó. Dá para ver mais ou menos. Dá. Tá vendo esse carocinho aqui, ó? Ó que chique. É isso, esse aqui, ó. Esse aqui é o processo mamilar. E tá vendo essa outra coisa, parece uma pulga
aqui, deixa eu ver, aqui, isso mesmo, ó, aqui, isso é o meu processo acessório. Essas duas, nossa, tão ruim, tão coisa tão mas faz parte da anatomia das vértebras lombares. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu fico por aqui. Já já começamos a segunda parte para comparar aquelas especiais. Espero que haja gostado. Como falei, quem sabe, faz ao vivo. Tá bom? Daqui a pouco a gente se vê, pessoal. Tchau, tchau.